Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero trazer uma pregação que o Senhor me trouxe nessa tarde, hoje, dia 5 de março de 2024, e que essa palavra possa acrescentar muito aos vossos corações. O texto está na Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Esse versículo ele se refere a Ezequias. Ezequias ele foi rei de Judá, ele era filho de Acás, da descendência e linhagem de Davi, e, como nós já sabemos, naquele tempo, Israel ele estava dividido em dois reinos, porque quando Salomão ele peca contra o Senhor manda o profeta para profetizar, o profeta Abias, e o profeta profetiza ali a palavra do Senhor para Salomão e diz que o reino de Israel, que era composto pelas 12 tribos que Davi, unificou e pacificou, e constituiu ali o reino de Israel, ele não seria mais composto pelas 12 tribos, mas que Deus daria uma tribo para a linhagem de Salomão, a linhagem de Davi, que foi a tribo de Benjamim, que o restante das outras tribos seriam rasgadas, e Deus daria para outra pessoa, que essa outra pessoa governaria, e ali o reino, então, dessas outras tribos, foi dada ali a Jeroboão, filho de Nebate, que era servo de Salomão, que se revoltou contra ele, pela palavra do Senhor. E com essa revolta, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, e aí surgiram duas linhagens reais em Israel, a linhagem do reino de Israel e a linhagem do reino de Judá, que permaneceu na mão dos descendentes de Davi. E Ezequias, ele era descendente, era rei da casa de Judá, e ele era descendente direto de Davi, e ele permaneceu no reino. Mas o interessante é que a palavra nos diz que ele era filho de Acás, e que o rei Acás, ele não andou nos caminhos do Senhor, ele não agradava a Deus. Mas de Ezequias a palavra já nos diz que não houve outro semelhante a ele no quesito conversão, no quesito em tornar-se para Deus. E ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele tirou a idolatria, os pecados, a feitiçaria da terra. Ele restabeleceu o culto a Deus. Ele restabeleceu os levitas, os sacerdotes, no seu ministério. Ele restabeleceu o louvor da casa do Senhor. E ele endireitou ali o caminho do povo de Judá, de uma forma tão grande que a fama dele se espalhou por Israel. E aqueles israelenses que não eram da tribo de Judá, mas que sabiam, conheciam a Deus e queriam seguir as tradições do Deus de Israel, eles começaram a migrar e a servir a Deus em Judá. E ali ele vivia na capital Jerusalém, e Senaqueribe era o rei da Assíria. Ele se levantou e ele começou a conquistar todos os povos ali em redor, e ele começou a atacar Israel, e ele foi conquistando as cidades de Israel, porque Deus já havia profetizado que entregaria, por causa do pecado, nas mãos do rei da Assíria, aquele povo de Israel, das demais tribos. Mas ele não se contentou, ele quis atacar Ezequias e Jerusalém. Mas Ezequias ele havia se preparado, ele havia se fortificado, ele havia criado estratégias de guerra na cidade, para que ele não fosse derrotado. Mas a palavra do Senhor diz uma coisa, um segredo importantíssimo para a vida do cristão vitorioso.
Nós temos cristãos derrotados? Temos. Temos que abrir os nossos olhos e entender que nós podemos ser cristãos e podemos ser derrotados. Ser cristão se refere àquela pessoa que ela aceita Jesus como Salvador, que ela crê em Jesus como Salvador e que ela professa a fé cristã. Mas tem uma diferença do cristão vitorioso para o não vitorioso. O cristão vitorioso é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus, não só que tem fé, mas que pratica. E também a palavra nos ensina aqui nesse texto que Ezequias não houve um semelhante a ele no quesito confiança, que não houve outro que confiou no Senhor Deus de seus pais como Ezequias. Então, Ezequias, ele estava todo cercado. Ao redor dele estava um exército, que era o exército mais poderoso da face da terra naquela época, que havia conquistado todos os povos em redor. Mas eu não vou dizer que ele não temeu. Ele pode ter temido, ele pode ter ficado abalado, ele pode ter ficado abatido. Mas ele orou e confiou no Senhor. E a palavra do Senhor antes da invasão, ela nos traz aqui dizendo, nesse texto que foi lido, que assim foi o Senhor com ele, porque ele se converteu, ele se voltou completamente a Deus. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E hoje os cristãos, eles não são prudentes. A Bíblia fala que nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência é uma coisa que a igreja cristã, evangélica, ela tem abandonado. Ela tem esquecido de fugir da aparência do mal. Ela tem tomado a forma do mundo e tem se esquecido de ser prudente. Mas ali Ezequias não, ele era vitorioso, ele estava construindo uma história de vitória para ele. Ele era prudente. Então, além de confiar em Deus, ele vigiava. E a palavra diz que ele se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Irmãos, olha que loucura desse rei. Ele era rei de um pequeno reino. Apenas uma cidade não havia sido tomada. Ele estava governando em Jerusalém. E todas as cidades ao redor haviam sido tomadas. Mas mesmo assim ele se rebela contra o rei da Assíria. Por que ele fez isso? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Porque ele confiava no Deus que ele servia. E por que ele tinha essa confiança? Porque ele sabia que ele agradava a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Se Deus, ele olhar para nós, nos contemplar, e nós acharmos graça diante dos olhos do Senhor, pela forma que nós conduzimos a nossa vida com prudência e obediência, em submissão a Deus, nós podemos ter certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós podemos confiar plenamente em Deus que nenhum mal nos tocará. Nós poderemos ter convicção que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Mas para isso nós temos que ter uma caminhada de retidão, de prudência, de vigilância, de obediência. Nós não podemos escrever a nossa história de qualquer forma. E assim, Ezequias, ele escreveu a história dele. E ele se revoltou. E o que o Senhor quer falar conosco é acerca da revolta. A revolta contra o mundo. A revolta contra o governo satânico que é estabelecido no mundo. Irmãos, nós não podemos conformar nem aceitar as ordens de Satanás contra a nossa vida. Nós não vivemos sujeitos às ordens de Satanás. Irmão, mas é tão difícil. Nós vivemos no mundo, mas o que Jesus ele ora no Sermão da Montanha, ele diz: Senhor, eu peço, Pai, que não os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Então nós vivemos no mundo, mas nós temos a oração de Jesus a favor de nós. E não tem nada que possa aniquilar essa oração, nós podemos.
invocar essa oração a nosso favor. Se nós tivermos a certeza que nós estamos andando nos caminhos do Senhor e agradando a Ele, nós podemos confiar que esta oração nos alcançará e o mal não nos tocará. E assim ele fez, ele sabia do poder de Deus e ele obedeceu. E Senaqueribe, ele afrontou de todas as formas possíveis e impossíveis a Ezequias, mas Ezequias não retrocedeu e ele foi para a casa do Senhor e ele orou. E quantos estão nos seus lares não têm coragem de buscar forças em Deus e ir para a casa dele, buscar a presença dele, dobrar os joelhos perante a face do Senhor, de entregar as suas vidas no altar do Senhor, prostrados diante do altar do Senhor? Onde está essa igreja? Questiona o Espírito Santo de Deus. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Porque vocês deixaram de buscar a minha presença. Então nós não podemos fazer isso. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. Nós precisamos nos converter. Conversão significa convergir. Nós precisamos convergir o nosso coração para algo, para o propósito de Deus na nossa vida, para a direção de Deus, para nós, para os nossos. Você crê que o mal não lhe tocará? O mal não lhe tocará. Você crê que Deus está na sua vida? O mal não te tocará. Você crê que Deus está na sua família? Porque você creu e você recebeu a promessa. Crês tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nem o mal tocará a tua casa. Você crê nisso? Onde está a tua fé? Pergunta ao Senhor. Onde está a tua confiança? Porventura a mão do Senhor está encolhida para que não possa mais operar milagres e maravilhas? O Senhor é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. É o mesmo Deus que lançou as 10 pragas no Egito por amor ao povo de Israel, por amor a um povo que Ele ama. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Deus, Ele pode mover as mãos e transformar água em vinho. Ele pode transformar a morte em vida. Ele pode ressuscitar um morto. Ele pode curar o doente. Ele pode repreender os demônios, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Irmãos, nós precisamos deixar esse evangelho fraco, esse evangelho de leite para as crianças, e precisamos nos alimentar de coisas fortes. Deus não está interessado somente em te prosperar, em te curar materialmente. Deus está interessado em te curar espiritualmente, em te dar força, vigor, saúde espiritual, unção, autoridade, poder, virtude do Espírito Santo. Deus está interessado em reescrever a história da sua vida. Deus está interessado em reescrever a história da tua família. Deus, Ele quer mudar o teu destino. Se você deixou de ter vontade de viver, Ele quer te dar um motivo para você viver, que a sua existência seja voltada para a adoração do nome do Senhor, para o crescimento da obra de Deus, para a apregoação do reino dos céus. Irmãos, nós temos uma salvação, uma coroa eterna nos aguardando, e nós não podemos guardar isso somente para nós, para os nossos familiares. Nós temos que levar, porque os povos, as nações, eles têm fome, eles têm sede. E você sabe quantos dias de vida você tem para fazer essa obra? Para evangelizar, para adorar, para servir a Deus, para glorificar? Quanto tempo você tem para se preparar? Irmãos, façam como Ezequias, prepare a sua alma. Prepare, porque quando vier a luta, quando vier a guerra, quando vier a fome material, quando vier a fome espiritual, quando vier a nudez material, quando vier a nudez espiritual sobre os povos, quando vier a espada, a peste, a perseguição à igreja,
nós estejamos preparados, como Ezequias estava preparado. Nós precisamos mudar de posição. Levanta tu que dormes, diz o Senhor. Levanta-te, coloca-te de pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. Deus, Ele não quer usar profetas para falar com você. Ele quer falar boca a boca com você. Você pode pensar, ai de mim, sou pequeno, sou pobre, sou necessitado, sou desprezível. Sim, mas Deus olhou para nós nesta condição e Ele desejou falar individualmente conosco. Fale com Deus, busque a presença dEle. Creia, porque a única barreira entre nós e Deus somos nós mesmos. São os nossos pensamentos, são os nossos motivos, as nossas razões, o nosso conhecimento daquilo que é material que nos impede de alcançar aquilo que é espiritual. Irmãos, o mundo espiritual ele é tão palpável quanto o mundo real. Se Deus abrisse o teu olho agora e você visse a batalha espiritual que você está, os demônios com os quais você está lutando, os seus familiares, as obras de magia, de bruxaria, de feitiçaria, o espírito da inveja, da maldição, que são lançados contra as nossas vidas. Se você pudesse ver as hostes espirituais da maldade agindo através de pessoas, elas movimentando nos ares, porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se nós pudéssemos contemplar isso, nós tomaríamos uma posição, porque nós nos aterrorizaríamos de ver. Então, tomados de terror, nós buscaríamos a face do Senhor. Como aquelas almas que já foram lançadas no inferno, que já morreram e perderam a salvação, elas buscam e gritam desesperadamente por misericórdia, mas não há misericórdia. Mas nós aqui temos misericórdia. Então nós precisamos buscar a palavra do Senhor desesperadamente. Nós precisamos clamar a Deus desesperadamente para que nós sejamos vitoriosos, irmãos. Para que a nossa casa seja vitoriosa, nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar, nós não podemos admitir que nós e os nossos sejam lançados no inferno, que desçam como gado ao matadouro, que sejam entregues a Satanás. Não! Nós precisamos nos levantar, nós precisamos saber que Deus é conosco. Assim como Ele foi com Ezequias, Ele é conosco. Levanta na fé, levanta no poder, levanta na unção da palavra e creia que o Senhor, Ele irá mudar a história da tua vida e dos seus. Ele vai te abençoar, mas levanta-te, diz o Senhor. Toma uma posição, diz o Senhor. Toma a armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o evangelho da paz nos nossos pés, nos nossos caminhos. O escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. Revista-se da unção de Deus. Revista-se do Espírito Santo de Deus. Busque os dons espirituais. Irmãos, nós estamos numa batalha. E nesta batalha só tem duas possibilidades. Ou nós somos vitoriosos ou nós seremos derrotados. Nós não podemos aceitar a derrota. Nós não podemos concordar. Nós não podemos permitir que o inimigo ganhe terreno na nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, no nosso meio, na igreja. Nós precisamos nos levantar como intercessores, como guerreiros, como lutadores. Nós precisamos batalhar contra os demônios, não contra a carne, não contra as pessoas, mas nós precisamos, porque nós temos uma vitória para ganhar. Nós não podemos permitir que o inimigo leve a nossa alma para o inferno, nem a dos nossos que nós amamos e nem a dos que o Senhor ama. Vamos interceder, irmãos. Quantas almas estão descendo sem salvação? Quantas crianças perseguidas, mulheres sofrendo violência, irmãos, crianças sofrendo violência de todas as formas. Quantas pessoas, idosos sofrendo violência econômica, financeira, intelectual, física, moral.
vamos nos levantar como igreja de Deus nessa terra. Irmãos, por que o inimigo se levanta contra a nossa vida? Porque nós somos a igreja de Deus e ele sabe que não existe poder maior do que nós nessa terra. Nós como igreja do Senhor não existe. Porque eu falo isso com certeza? Porque eu sei que se juntassem os exércitos do mundo inteiro contra a igreja de Deus, se Deus for com a igreja dele, eles não podem nos vencer. Porque nós temos o que eles não têm, que é o Espírito de Deus batalhando do nosso lado. Nós temos exércitos celestiais, anjos, arcanjos, querubins, lutando ao nosso lado, ao nosso favor. E principalmente nós temos o general, o príncipe dos exércitos do Senhor, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, acampado ao nosso redor, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele está conosco e esse não permite que o maligno nos toque. Nós somos o maior exército, o exército mais poderoso sobre toda a face da terra. Então use as tuas armas, use o louvor, use a adoração, use o clamor, use a intercessão, use o jejum, use a vigília. Busque a face do Senhor enquanto ele pode ser achado. Batei na porta do Senhor, diz o Senhor, e ele abrirá. Pedi e receberá. Buscai e encontrareis. Deus não está longe, de forma que não só possam ser encontrados por nós, ele está conosco, ao nosso lado. Ele está ao nosso redor, ele está ouvindo as nossas orações, Odrecanta Lamana. Barreiras nas nossas orações estão sendo quebradas agora. Busquemos, irmãos, a face do Senhor. Irmãos, eu sinto te fazer uma oração de reconciliação com aquele que se sente fraco, aquele que sente que está deprimido, aquele que sente que está doente. Espiritualmente, Deus quer dar cura espiritual agora. Vamos orar e o Senhor vai nos abençoar, vai abençoar os nossos e os dele também, os que são igreja do Senhor sobre a face da terra. Senhor, perdoa-nos. Pai, perdoa-nos. Senhor, nós pedimos perdão. Pedimos perdão ao Pai por o ofendermos, ao Espírito Santo por o ofendermos, ao Filho por o ofendermos. Tem misericórdia, perdoa-nos em palavras, sentimentos, desejos, intenções, ações, emoções. Meu Deus, tira todo pensamento contrário agora das nossas vidas, da tua igreja, do teu povo. Venha unir o teu povo e levantar no avivamento pentecostal agora, derramando dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Até os bebês no ventre das mães, alcança todos aqueles que estão gerados, como aqueles que são pequeninos de colo, quanto aos jovens, adolescentes, adultos, idosos, Pai. Aos nossos e aos teus também, alcança aqueles que se afastaram, se desviaram, aqueles que estão no leito em depressão, levanta, tira, Senhor, tira da enfermidade, do comodismo espiritual, da frieza espiritual, do leito espiritual, da paralisia espiritual. Liberta, Senhor, liberta, pelo poder do sangue de Jesus, meu Pai, liberta. Abençoa o teu povo agora, Pai, dá cura, dá o renovo, dá vigor, vivifica, Senhor, renova os dons espirituais. Pai, entra nos nossos lares agora e corta o laço de Satanás de uma vez por todas. Envergonha Satanás agora, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Liberta os nossos. Pai, se alguma obra de feitiçaria, obra da inveja, de bruxaria, de mandinga, de simpatia, de maldição, de reza, de oração contrária, agora que esteja afetando a nossa vida e o nosso lar e a tua igreja, quebra agora, quebra pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus pastores,
todos os líderes, toda a liderança mundial cristã, Senhor, os seus lares, as suas famílias, todas as tuas ovelhas também, as ovelhas perdidas também. Meu Pai, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Senhor, venha derramar agora uma unção de fogo, de vigor sobre toda a face da terra, que venha atingir todo aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro. Pai, eu creio que a tua chama nunca se apaga. Pai, revigora aqueles que se afastaram, não têm forças para voltar. Aqueles que estão, Senhor, meu Deus, às vezes desviados dentro das igrejas também, converte. Meu Deus, tem misericórdia, liberta. Liberta aqueles que estão aprisionados num leito de enfermidade, seja enfermidade mental, seja enfermidade física, seja enfermidade espiritual. Liberta agora, Senhor, e traz de volta para a tua presença, para a tua casa. Eu creio num grande mover de Deus, Senhor, porque a tua palavra diz que como as águas, Senhor, o Senhor vai mover o teu Espírito sobre a terra. Como as águas cobrem o mar, o Senhor vai cobrir a terra do conhecimento da tua glória. Cobre a terra agora, Senhor, do conhecimento da tua glória. Vai frustrando os planos de Satanás agora contra a tua igreja. Vai entrando em palácios, vai entrando em governos, em reinos, em nações, e vai frustrando, Senhor. Eu sei que está perto a tua volta, Senhor. Prepara a tua igreja para encontrar contigo, Senhor. Meu Deus, reveste a tua igreja, livra a tua igreja, liberta a tua igreja. Pai, troca as nossas vestes, como o Senhor trocou, Senhor, as vestes do sacerdote Josué. Tira as nossas manchas, Senhor. Apaga as nossas culpas, apaga as nossas transgressões. Meu Deus, eu te glorifico porque ainda em meio a tantos pecados, no meio do teu povo, ainda em meio a tanta fraqueza, Senhor, o Senhor ainda fala com a igreja, o Senhor ainda ama a igreja, o Senhor ainda tem misericórdia da igreja, o Senhor ainda contempla-nos, ainda que pequeninos como vermes, Senhor, como menores que grãos de areia. Mas o Senhor nos contempla, nos ama, nos cura, nos abençoa, nos liberta, nos sara, transforma histórias, Pai. Onde houver um santo teu na face da terra, Senhor, ainda que esteja perdido, alcança agora o lar, a família, a parentela. Meu Deus, transforma vidas agora, muda histórias, destinos, Senhor, de povos, de nações, da tua igreja. Muda a história da minha vida, do meu lar, de cada um, Senhor, sobre a face da terra, de cada um que ouvir a tua palavra agora, esta oração. Muda a história, Senhor. Carimba uma nova história, reescreve a nossa história. Reescreve a história da vida do meu esposo, da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, dos meus tios e tias, dos meus primos e primas. Senhor, assim como de cada um sobre a face da terra, dos avós, dos netos, dos bisnetos. Reescreve histórias e destinos agora. Sacode estruturas, Senhor. Oh, decanta lamaçou de rai de manai. Sacode estruturas que foram criadas, Senhor, contra a tua igreja. Abala, Senhor, os montes agora, os impedimentos que se levantaram contra o teu povo sobre a face da terra. Ah, meu Deus, como Daniel intercedia, que a tua igreja venha se levantar em intercessão, como um único povo, Senhor, como a única nação, o Israel de Deus, Senhor espiritual. Ah, meu Deus, também intercedemos pela nação de Israel física.
Senhor, eu sei que tudo que o Senhor fará é da tua vontade, mas tenha misericórdia dos teus ali naquela nação, Senhor. Tem misericórdia, livra a tua vinha, Senhor, dos destruidores. Livra a tua vinha dos servos de Satanás agora. Livra a tua igreja, livra Israel, livra o teu povo, Senhor. Nós assim pedimos. Reescreve as nossas histórias, Senhor. Muda os nossos destinos. Pai, derrama a paz agora sobre nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um.